Amém, queridos? Nós estamos em Tiago, nós estamos na nossa série Uma Fé Viva e nós estamos na carta de Tiago e a gente tem aprendido o que significa ter uma fé de verdade, uma fé operante, uma fé realmente sólida, não só que a gente fala, não só que a gente canta, porque a gente canta bastante, né? Você viu aí que a gente cantou aqui uns 40, 50 minutos, a gente canta muito. A pergunta que a gente quer fazer e onde a gente quer chegar é se isso aqui realmente vai fazer sentido para a nossa vida. Se isso realmente é real, se isso pode ser palpável, se isso pode ser tocado. E é por isso que a gente está aqui, e Tiago vai ajudar a gente muito nisso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre sabedoria que vem do alto. E para isso eu vou pedir para que você possa abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. Eu estou lendo na NVT. Se você não tiver sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo aqui. Ok? Diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso, vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e a ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Irmãos, Tiago está ensinando a gente algumas coisas aqui até agora. Ele começa dizendo para a gente no capítulo 1 sobre as provações que nós vamos enfrentar, sobre como as provações não é uma coisa que se vai acontecer, se o sofrimento vai acontecer, se a aprovação vai acontecer. Para Tiago não existe isso. Para Tiago e para toda a Bíblia é quando acontecer, porque vai acontecer. E Tiago disse que quando o sofrimento, as provações vêm, porque vão vir, coisas acontecem ao nosso redor. Coisas acontecem como tentações. E Tiago dá uma série de tentações que acontecem quando a gente está no meio das provações. E esse público com o qual o Tiago está falando é um público que realmente estava passando por muitas coisas ruins, por pobreza, por fome, por escravidão, por perseguição. Era essa galera toda que estava vivendo tudo isso que Tiago está falando para eles. E o Tiago está falando, nesses momentos, quando a vida está difícil, porque a vida é difícil, as tentações vêm. E Satanás não dá um time quando as provações estão. Satanás não olha pra gente quando a gente está sofrendo e diz assim, poxa, eu vou dar um tempinho, né? Pô, tô até com pena daquele menino ali, cara, sofrendo demais. Ele não faz isso, ele não para. Então ele gera várias tentações, e aí Tiago vai dizendo várias tentações pra gente, a tentação do falar, a tentação do ouvir sem praticar, a tentação de viver uma fé sem obras. Ele vai falando de várias coisas, e agora aqui, eu acredito que ele chega no clímax da sua carta, no centro da sua carta. A gente pensa que o clímax da carta de Tiago é quando ele fala de fé e obras, mas na verdade não. Na verdade é aqui que ele vai definir tudo que ele está falando. É como se todas as coisas que ele está falando estivessem girando em torno exatamente desses versículos que nós lemos. Desses versículos aqui que nós acabamos de ver, onde ele mostra a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem de baixo. Tudo que Tiago está falando sobre as tentações, o modo que a gente responde às tentações, a forma que a gente vê as tentações, vem desses dois caminhos, porque há dois caminhos para lidar com a vida, porque a vida é difícil e o diabo não para. Então, à medida que eu for falando aqui, e a gente for expondo o texto bíblico, porque a gente vai expor o texto bíblico aqui, versículo por versículo, eu quero que você coloque tudo que você está passando de dificuldades hoje, ou que você já passou, as circunstâncias da sua vida ruins,
E vai analisando na medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, e tendo os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus, vai analisando e colocando aonde, quais são as suas reações e por quais caminhos você tem andado no seu desânimo, na sua dificuldade, nas desgraças que estão acontecendo com você, ao redor de você ou com alguém que você ama. Porque Tiago está dizendo, existem dois caminhos. E muitas vezes nós sabemos que Deus está conosco no sofrimento. Nós até falamos e cantamos isso. Deus está conosco nos momentos difíceis. Deus está conosco nas partes ruins da nossa vida. Mas poucas vezes nós pedimos para Deus nos ensinar a sermos sábios nos momentos difíceis. Poucas vezes nós pedimos a Deus, Deus nos dê sabedoria para passar por isso. Nós até acreditamos que Ele está conosco passando por isso. Mas nós não pedimos sabedoria para passar por isso. João, mas então Deus assim, por que Deus deixa a gente passar por isso? Porque Deus não está tão preocupado com o seu conforto. Ele não está muito preocupado com quão confortável você vai ficar. Ele está preocupado em transformar você. Ele está preocupado em que você seja uma nova pessoa. É por isso que a gente vai ter que pedir sabedoria a Deus. E aí Tiago começa dizendo, nessa versão e na sua provavelmente, ele faz uma pergunta. Ele diz, alguém aqui é sábio e inteligente? Essa é a pergunta que ele está dizendo. Alguém aqui é sábio, e aí? Quem tem sabedoria? Quem tem sabedoria e discernimento, entendimento na sua versão ou em outra versão? Quem aqui é inteligente? Tiago está perguntando. E é interessante porque você levantaria a mão? Quem aqui levantaria a mão? Quando ele pergunta, você é sábio, você é inteligente? Na verdade, Tiago não quer que a gente responda. Tiago não quer que a gente levante a mão dizendo assim, olha, eu sou sábio. Eu tenho muita maturidade. Eu tenho muito tempo de vida. Eu tenho muita inteligência. Já aconteceu muitas coisas comigo. Tiago não quer que a gente responda não, queridos. Tiago quer que você se veja. É uma pergunta retórica. Quando Tiago pergunta, quem é sábio, quem é inteligente no meio de vocês? Quem pode ser assim? E antes da gente poder responder essa pergunta de Tiago, a gente precisa primeiro entender o que está na cabeça de Tiago. E eu quero que você preste atenção aqui, porque isso aqui é a voz de Deus para você. O que está na cabeça de Tiago quando ele diz sobre sabedoria, entendimento e discernimento? Na cabeça de Tiago, ele está embebido de provérbios, do conceito bíblico de sabedoria, de discernimento. E o que é, mais ou menos, se a gente pudesse resumir aqui, o que significa ter discernimento? É antecipar os precipícios da vida. Antecipar os abismos. Alguém que tem discernimento, na Bíblia, como Abraão tinha, como Davi tinha, como vários homens de Deus, disseram, esse homem tem discernimento, esse homem tem entendimento. Não é isso? Na Bíblia, discernimento é você antecipar os abismos que estão vindo. Os precipícios que estão vindo, que estão diante de você. E você antecipa isso dizendo assim, ali é um problema. Isso é ter discernimento. Esse caminho aí não é legal. Esse lugar que eu estou indo não é o lugar. Esse lugar ele não é bom. Isso é ter discernimento, isso é ter entendimento. Outra coisa sobre ser sábio é entender a natureza do problema. Qual é o problema de fato? O tolo, ele não sabe responder qual é o problema, onde está o problema. Ele simplesmente reduz, ele fica na superfície, ele não consegue dizer. O sábio, ele entende a natureza do problema. O problema é esse aqui. Coisa que o tolo, coisa que o não sábio não consegue fazer. É isso que está na cabeça de Tiago, esse tipo de sabedoria. Fazer as coisas certas, no tempo certo, com a intensidade emocional certa. Porque às vezes a gente faz também coisas certas com a intensidade emocional errada. Às vezes a gente faz a coisa errada com a intensidade emocional certa. Às vezes a gente faz a coisa certa no tempo errado. Às vezes a gente faz a coisa errada no tempo que não deveria.
Na cabeça de Tiago, o que é sábio é fazer essas coisas no tempo certo, com a intensidade emocional certa, antecipando os precipícios, entendendo a natureza do problema. Eu acho que piorou para a gente, então, quando ele pergunta: quem aqui é sábio e inteligente? Quem é? O que Tiago está fazendo com a gente é perguntando: você tem sabedoria? Tem? Não tem? Não tem, então pede. E agora? O que você vai fazer quando você não tem? Aí ele diz uma coisa interessante: se vocês são sábios, inteligentes, ou na sua versão, ou numa versão mais aproximada, mais real, e está perguntando: quem aqui é sábio e inteligente? Que mostre, que demonstre isso. Perceba que Tiago não está falando que o diga. Tiago não está dizendo que fale. Tiago está dizendo que mostre. Tiago está dizendo demonstre. Não é falar que tem sabedoria. Porque no momento em que você fala que tem, você perdeu. É igual humildade. Humildade não é assim? No momento que você fala que você tem humildade, você perdeu a humildade. Sabedoria é a mesma coisa. No momento que você fala que você é sábio, no momento que você fala que você é maduro, no momento que você fala que você sabe das coisas, você já perdeu. É isso. Tiago não está dizendo, fale que tem. Tiago está dizendo, mostre que tem. E essa sabedoria é mais do que tempo de vida, mais do que intelectualidade, mais do que ter vivido muitas coisas na sua vida, mais do que viver muito tempo na igreja, mais do que saber muitos livros, mais do que ter lido 500 milhões de livros na sua vida, mais do que saber argumentar coisas retoricamente, pensar, tratar, falar coisas. Não, essa sabedoria tem muito mais a ver com o que a gente faz do que a gente só fala. Trata muito mais do que você aprende do que você ensina. Essa sabedoria fala muito mais de como você ouve do que como você fala. Essa sabedoria fala muito mais sobre como você se relaciona com as pessoas do que como você ensina as pessoas. A sabedoria bíblica trata muito mais sobre o que você vive aqui dentro do que como você ensina, do que como você sabe falar, do que como você sabe pregar. Tiago está dizendo, a sábio, a inteligente, então mostre isso. Mostre como. E Tiago dá duas coisas, duas formas de mostrar sabedoria. Ele diz, se vocês são sábios, inteligentes, demonstrem isso como? Vivendo com bom procedimento e realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Duas coisas que Tiago diz aqui. Como mostrar então essa sabedoria? Primeira coisa, bom procedimento. E eu sei que quando a gente fala de bom procedimento, provavelmente a maioria de nós já pensa como? Viver uma vida fazendo o que é certo. Viver uma vida nunca errando. Viver uma vida assim, moralmente, né? Eu não vou ficar fazendo doideiras por aí, né? Bom procedimento pra gente sempre é moral, sempre é uma coisa feia e uma coisa, sabe aquele negócio que assim, eu não vou ficar por aí, sei lá, me prostituindo. A gente pensa logo no que é muito mal. Mas na verdade, bom procedimento para Tiago é mais do que isso. Não é só moralmente fazer o que é certo. Tiago está com alguma coisa no coração de aquilo que é bonito. Para Tiago, para aquele tempo, bom não era só moral, bom era também belo. Por isso que os gregos, naquele tempo, quando eles viam um quadro, eles não falavam assim, que bonito. A gente fala assim, né? Que bonito. Eles falavam, isso é bom. Tiago está falando de bom procedimento nesse sentido, de ser bonito a forma de viver. De que é tão sábia aquela pessoa tão assim, tem tanta sabedoria, que é bonito ver ela vivendo. Ver ela andando. A forma como ela responde à vida. A forma como ela responde às pessoas. É bonito vê-la. É bonito ver como que a vida dela está cheia, recheada de sabedorias. Sabe quando você diz assim de uma pessoa, nossa, como é bonito ver minha mãe. Como é bonito ver meu pai fazendo isso. Como é bonito, sabe, fazer aquilo, sabe? Sabe quando você vê uma pessoa respondendo, você fala assim, nossa, se fosse eu já tinha dado um soco na cara daquela pessoa, mas você viu? Você viu como que fulano respondeu, cara? Se é comigo, eu batia naquela pessoa, mas você viu que bonita a forma que ela respondeu?
É isso que Tiago está falando de bom procedimento. Sem sabedoria, a vida não é só errada, a vida é feia. A vida é horrorosa. Bom procedimento. Em segundo lugar, Tiago diz, humildade. E humildade aqui é difícil, porque humildade é um conceito muito amplo, mas o que Tiago quer levar a gente é para uma coisa, sem ter um senso de autoimportância. Como nós demonstramos sabedoria e maturidade? Como nós demonstramos, porque sabedoria é isso. Como que a gente demonstra isso na vida? Primeiro, mostrando como a nossa vida é bela nas nossas atitudes. Em segundo lugar, tendo um senso de baixa importância, não olhando demais para si, não pensando demais em si, sem querer que as coisas girem ao meu redor, sem um senso de que as coisas precisam responder a mim, sem um senso de autoimportância, de sofrimento comigo mesmo, de ficar enfurnado no meu próprio modo de agir e querer que todas as pessoas ao meu redor também fiquem. É isso que o Tiago está falando. E aí eu vou voltar à pergunta: quem aqui é sábio e inteligente? Quem aqui é? Quem aqui é sábio e tem discernimento? É humildade, porque o mais longe que a gente vai com Deus, quanto mais longe a gente vai com Deus, mais humilde nós nos tornamos, queridos. E aí então nós nos tornamos alguém que tem real entendimento, que tem sabedoria, que tem discernimento. O que Tiago está dizendo para nós é: não olhe para o tamanho do cérebro deles. Não olhe para como fica brilhoso as coisas que eles fazem. Não olhe para a performance deles. Não importa se sou eu que estou falando aqui. Não olhe para o quanto eu sei falar com vocês. Não olhe para o cérebro, não olhe para o entendimento. Olhe para a postura do coração deles. Olhe para o coração deles, para a forma com que eles vivem. Que casamento bonito. Que paternidade bonita. Que relacionamentos, que amizade bonita. Olhe para a postura. Se você quer saber se alguém é sábio, olhe para como ele se porta, como ele anda, como ele responde, como ele ouve. Porque se alguém não é assim, não é sábio. Essa pessoa até pode se achar sábia, mas o coração é totalmente autocentrado e isso estraga tudo. Tiago também agora nos dá duas atitudes negativas. Porque ele diz como é a sabedoria aqui. E ele começa a mostrar o que não é e vai mostrar como essas atitudes são completamente negativas. Lembrando qual é o contexto que a gente está aqui, irmãos, para você pensar nas coisas que acontecem na sua vida. Porque de alguma forma essa mensagem tem que tocar a gente. Pense em tudo que está acontecendo com você. Duas atitudes negativas, Tiago diz, versículo 14. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Ou não mintam para a verdade. Ou não se gloriem disso, não mintam para a verdade. Duas coisas negativas que Tiago diz que pode existir no coração humano. Primeiro, inveja amarga. Veja que não é só inveja, é uma inveja amarga. E o que é isso? Aquela pessoa que sempre faz tudo querendo ganhar algo do outro. Aquela pessoa que quando as provações vêm, ela olha para o outro e vê no outro algo que ela não tem. E isso gera amargura. Quando Deus diz não para essa pessoa, ela chora, chora, chora e se compara com aqueles às quais Deus diz sim. E vai gerando algo. E aí então, quando vai se relacionar, quando vai tocar as pessoas, quando vai ser amigo das pessoas, essa pessoa sempre vai fazer tudo para ganhar algo do outro. A aprovação do outro, o amor do outro, a vida do outro, a realidade do outro, tudo do outro. Inveja amarga. Segunda coisa, ambição egoísta. O que é isso? Ambição egoísta. Aquela pessoa que sempre faz tudo pensando no que ela pode ganhar. É quase igual, né? Mas também é diferente. É aquela pessoa que está sempre pensando no quanto eu vou ganhar com isso aqui. Quanto que eu ganho se eu perdoar? Quanto que eu ganho se eu ceder? Quanto que eu ganho se eu amar? Quanto que eu ganho se eu esquecer? Quanto que eu ganho?
O que eu ganho com isso aí? O que eu ganho se eu resolver esse problema? O que eu ganho se eu perdoar aquela pessoa? O que eu ganho? O que eu ganho? Essa pessoa está vivendo assim. E o Tiago está dizendo, olha, se é isso, vocês não deveriam se gloriar de serem maduros, de serem sábios, porque vocês estão mentindo para a verdade. E quando a verdade encontra a mentira, ou melhor, quando a mentira encontra a verdade, a mentira é destruída. Para Tiago, essas duas coisas geram em nós coisas, formas, ações que bloqueiam a nossa vida e vai nos deixando cada vez mais emburrecidos, irmãos. Nós realmente achamos que o tempo da nossa vida faz alguma coisa com a gente. Nós realmente achamos que o tanto que a gente já viveu, as coisas que aconteceram conosco, faz da gente alguma coisa. Mas existe um monte de ação que a gente nem percebe sobre si mesmo, que vão bloqueando as nossas vidas. Inveja amarga e ambição egoísta, você pode... já viu aquela pessoa que fala assim? Não, olha só, eu tenho muitos problemas, mas inveja não tem problema não. Não, uma coisa que eu não sou é egoísta. Eu falei, meu Deus, um abraço nessa pessoa aqui. Gabriel e Miguel e os anjos do céu estão aqui ao redor de você. Lembra o que o Tiago está fazendo com a gente aqui hoje? Tiago está nos levando para se ver, irmãos. Tiago não está levando a gente para olhar. Eu sei em quem você pensou. Quando eu falei aqui de pessoas que fazem isso, eu sei em quem você pensou. Que triste, porque você deveria pensar em você. Em você. E aí quando junta essas coisas, você gera um tipo de atitude, porque a sabedoria tem muito mais a ver com o coração do que com as ações externas. E aí você gera um tipo de atitude que bloqueia a sua vida, porque você sempre vai ser aquela pessoa, sabe, tola, por mais que você saiba tudo. Irmãos, uma das coisas mais duras que eu tive que descobrir na minha vida é o quão tolo eu sou e o quão tolo eu já fui na minha vida, mesmo podendo dar 548 milhões de aulas para os irmãos a cada domingo, segunda-feira, quarta-feira, sei lá quais dias que a gente quiser reunir aqui. A coisa mais terrível é saber que eu estou aqui pregando essa mensagem nessa noite, que eu posso explicar o livro de Tiago inteiro para vocês, e muitas vezes eu vou ter que encontrar com a minha tolice, porque não tem a ver com o quanto eu sei, tem a ver com as coisas que acontecem comigo e como eu reajo com elas, não só com as atitudes que são externas, mas as atitudes do meu coração. Eu já falei isso aqui várias vezes. Sabe que negócio? Vou dar um exemplo aqui que o Tiago está na cabeça aqui, vou ter que contextualizar e trazer um exemplo. Carol chega para mim e diz assim, Carol, minha esposa aqui, ó. Carol, faz assim, os visitantes te verem. Tá aqui minha esposa. Queria tanto que você fizesse. Queria tanto que você colocasse as coisas no lugar. Você coloca as coisas no lugar, que você deixa tudo fora do lugar. Ah, por quê? Que problema? Deixar tudo fora do lugar. Enfim, não sei o quê. Ainda bem que está sendo metafórico, né, irmãos? Porque isso não é um problema meu, não. Mas espero que Deus fale com você. Ah, mas eu não vou tirar. O que custa botar a toalha aqui em cima? E não sei o quê. E aí, Carol, por favor. Aí chama o Marlon, chama o Matheus, sei lá quem, chama o Alex. Eu não consigo mais. Todo dia o João bota coisa em cima da ajuda. E aí, Marlon conversa comigo, cara, pelo amor de Deus, né, mano? Tira as coisas do lugar. Sua mulher não tá aguentando mais, tá insuportável o relacionamento, enfim. E aí, eu começo a tirar. Aí o Marlon pergunta a Carol, e aí, como é que tá lá a situação? Ele tá tirando. Ele tá tirando as coisas do lugar. Tá tirando a toalha, guardando. Mas toda vez que ele vai tirar, ele olha pra mim com a cara, parece que ele vai me matar. Já viu isso? Não, você não acontece isso não, é só comigo mesmo. Com você é bom. Eu sou ruim. Aí sabe isso? Não, toda vez que ele vai tirar, ele fica olhando assim, com a raiva. Sabe por quê, irmãos? Porque não teve nada aqui dentro. Sabe quando a gente pede o filho? Vai guardar os brinquedos, sim. Não vou. Vai sim. Aí o filho vai. E pega. E guarda emborrecido. E aí o que a gente fala? É isso aí. É isso mesmo. Quem manda aqui sou eu. Mas não aconteceu nada aqui dentro. Não aconteceu nada aqui.
Não mudou nada aqui. Mudou externamente. Para Tiago, isso é ambição egoísta, inveja amarga. Isso não é sabedoria. Ah, mas eu fiz, pastor, eu fiz. Eu botei lá a toalha, eu guardei os negócios, eu obedeci minha mulher, eu fiz aquilo tudo. Mas quem faz as coisas simplesmente emburradas são crianças. Crianças fazem coisas emburradas. Está entendendo a questão da maturidade, da infantilidade? Então o Tiago está levando a gente para esse lugar. E vai piorar a situação, sabe por quê? Porque Tiago vai dizer que essas coisas são do demônio. Olha o que ele diz no versículo 15. Porque essas coisas, que coisas? Essas coisas, querer que tudo gire ao seu redor, estar sempre autocentrado, querer que tudo fique certo para você, querer sempre olhar o outro, querer que o outro... Tudo isso que a gente falou aqui, amém, irmãos? Amém? Tudo isso Tiago diz, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, ou na sua versão, essas coisas não são sabedoria do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas, ou na melhor versão, terrenas, animais e demoníacas. Essa segunda palavra aqui está mundana na minha versão, mas é não espiritual. Eu quero que você perceba uma tríade aqui. Terrena, não espiritual e demoníaca. A carne, o mundo e Satanás. Tiago diz que quando a gente é assim, a gente está dando lugar ao diabo. A gente está ouvindo os demônios. E vou te falar uma coisa, você não precisa estar babando aí, pulmão para trás e não, para a gente achar que você está dando lugar ao diabo, não. Tem gente que está normal, sem babar, sem gritar, sem dizer vou matar elas, com essas coisas que a gente viu na TV. E ainda assim está dando lugar ao diabo. Quando você é insuportável de viver ao seu redor. Tudo que você faz está pensando em si mesmo. Tudo que você quer que olhe para você, para a sua causa, para a sua forma de viver no meio das provações. Tudo que você faz é viver sempre querendo burlar, ultrapassar uma realidade de vida em que Deus está dizendo não para você, mas você briga com Deus, você briga com as pessoas, você briga com todo mundo ao seu redor. Tiago está dizendo, isso é terreno, isso é animal, isso é demoníaco. Sabe quem está falando no seu ouvido? Os demônios. Não é o pastor que está dizendo, aqui ó, que está dizendo. É a palavra de Deus, irmãos. É demoníaco. É alguém que está bebendo da carne. É alguém que está bebendo do mundo. É alguém que está bebendo de Satanás. O tempo todo. É alguém anárquico. Ele diz no versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e todo tipo de males. Confusão aqui é algo como anarquia, desordem. Alguém que simplesmente faz tudo o que ela quer. Anarquia é isso. É o meu domínio. É não ter ninguém dominando sobre mim. Ninguém manda na pessoa. Eu não mudo, eu não quero mudar. Ninguém manda em mim. É assim que eu sou, todo mundo tem que me aceitar. O erro é sempre do outro. Isso é anarquia. Não tem ninguém, nem o Espírito de Deus consegue falar com a pessoa, meu Deus do céu. De tão desordenada que está a vida dessa pessoa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas coisas não acontecem quando a gente está bem na vida, não. Essas coisas acontecem especialmente quando a vida está desandando. E a vida vai desandar. É isso, confusão é isso. Todo tipo de males. Aqui é todo tipo de maledicência. A pessoa está sempre pensando numa coisinha para sair por cima. E vou falar uma coisa, irmãos. Não se superestime. Porque eu não estou falando que você pensa nisso, não. Eu não penso nisso, não. E muitas vezes eu ajo assim. Você acha que eu quero ser assim? Nenhum de nós quer ser assim, irmãos.
A gente que não percebe que está sendo. Vocês estão entendendo nisso? Tiago está dizendo que é assim que funciona. E aí, sem a sabedoria, sem a sabedoria que vem do alto, nós vivemos assim e nós acabamos separando aquilo que Jesus juntou. É por isso que a gente fala, usa a língua mal. Lembra agora de todos os exemplos de Tiago? A gente usa a língua mal. A gente tem uma fé que não pratica. A gente mostra favoritismo. A gente ouve e não pratica. A gente fala mais do que ouve. É por isso. E aí a gente acaba separando aquilo que Jesus uniu. O que Jesus uniu, irmãos? A gente. Por causa disso tudo. Mas Tiago não para aqui. Tiago dá para a gente também o oposto disso. Qual é o oposto, então, da sabedoria terrena? Qual é o oposto da sabedoria que vem de baixo? Qual é o oposto disso? A partir do versículo 17, Tiago diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Tiago começa a elencar várias atitudes da sabedoria que vem do alto. Várias coisas que a sabedoria tem que vem do alto. E é uma ordem lógica. Para mim, Tiago está fazendo uma ordem do que vem primeiro mesmo. Por isso que ele diz, antes de tudo é pura. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo. Primeira coisa é ser pura. Ao contrário das práticas vis, das práticas do padrão do mundo, da lógica do mundo sobre o que significa sabedoria. A sabedoria que vem do alto é algo que é devoto a Deus. É algo que é totalmente colocado para Deus. É algo íntegro diante de Deus. É algo que vem de dentro. A sabedoria que vem do céu, que vem do alto, é algo que traz ordem ao caos da vida. É algo que traz ordem à confusão que está surgindo, porque é dedicada completamente aos propósitos de Deus. A pessoa não está pensando nela, a pessoa está pensando nos propósitos de Deus. Nos conflitos, a pessoa está pensando no propósito de Deus. Nas tribulações, a pessoa está pensando nos propósitos de Deus. O tempo todo pensando nos propósitos de Deus. Antes de tudo, pura. É algo que vem de dentro. Tiago está levando a gente para olhar para dentro de si. Antes do outro. Olhar para si, para aqui dentro. Pureza sem segundas intenções. Não ter outras coisas aqui dentro. Davi diz, olha, eu quero que tenha verdade no íntimo. Quando ele peca, ele escreve o Salmo 51, ele diz, eu quero ter verdade no íntimo. O que é isso, queridos? Verdade no íntimo, pureza. Aqui dentro, eu não quero ter verdade nos meus lábios apenas. Eu quero que tenha verdade aqui dentro. Que não tenha segundas intenções contigo. Que não tenha segundas intenções com os meus irmãos. Que não tenha segundas intenções com a minha esposa. Que não tenha segundas intenções com o meu esposo, com os meus filhos. É puro. Eu estou analisando as minhas intenções, nos meus problemas, nas minhas tribulações. O que eu faço é analisar as minhas intenções. Nas minhas dificuldades, no meu casamento, eu estou analisando as minhas intenções. Na minha dificuldade com os meus irmãos, eu estou analisando as minhas intenções. Na dificuldade com os meus filhos, eu estou analisando as minhas intenções o tempo todo. Quais são as minhas intenções? Será que Deus encontraria em mim um coração sem segundas intenções? Um coração puro, Tiago diz, é antes de tudo pura. Sabedoria que vem do alto é assim. Em segundo lugar, é pacífica. A sabedoria que vem do alto, ela não está procurando brigar sempre. Ela quer resolver as coisas com integridade. Então pergunte-se, por que você quer resolver o problema? Por quê? Você quer resolver o problema? Você quer resolver isso tudo?
Porque a sabedoria do alto é pacífica. Já viu aquelas pessoas que são briguentas? Tudo briga. Tudo está brigando. Não estou falando de discussões, não. Estou falando de mais profundo mesmo. A pessoa brigou com todo mundo. A pessoa, assim, é difícil estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa sempre é tão tocada, é tão afetada, que ela tem problema com todo mundo. Eu sei em quem você pensou agora. Que triste. Você deveria estar pensando em você. Porque eu estou pensando em mim. No quanto eu sou assim. Mas a sabedoria que vem do alto tem paz. Não é influenciada por demônios que ficam brigando o tempo todo. Sabe, coisas, sabe? É uma coisa assim louca, que tu tá sempre brigando, tá sempre lutando, tá sempre discutindo ali, aqui, acolá, qualquer coisinha, mudou uma coisa do lugar, tá brigando. Tiago está dizendo que isso é demônio falando na nossa cabeça, irmãos. E a gente dando lugar. A sabedoria que vem do alto até luta por alguma coisa, mas luta por causa de Cristo. Não pelos desejos claustrofóbicos do meu eu interior, os quais eu criei uma lei para mim mesmo e quero que todo mundo siga. Os quais eu fiz umas normas para mim mesmo e quero que todo mundo ao meu redor siga. Não. A gente luta por Cristo. Terceira coisa que Tiago diz sobre essa sabedoria: ela é pura em primeiro lugar, ela é pacífica em segundo lugar, ela é amável. E aqui não tem outra palavra para dizer, porque essa palavra só acontece uma vez na Bíblia. Está aqui em Tiago. Amável. E sabe o que ela significa mesmo? É até difícil traduzir. Ela significa não exigir que o outro seja perfeito. Não exigir que a pessoa seja perfeita, que a igreja seja perfeita, que o irmão seja perfeito, que o marido seja perfeito, que a esposa seja perfeita, que o filho seja perfeito. Não exigir perfeição. A sabedoria é amável, ela não se ofende facilmente, ela não é combativa, ela não fica acumulando uma lista de erros. Ela olha para si com um julgamento sóbrio. E ela não se considera mais importante do que deveria. Ela sabe o quão grandes são as suas imperfeições e por isso não cobra do outro a mesma coisa. Quarta coisa que Tiago diz. Primeira, pura, pacífica, amável. E aqui, meu Deus, me ajude. Disposta a ceder. Ou na sua versão compreensiva. Ou em outra versão, aberta à razão. Daria uma pregação só isso aqui, irmãos. Disposta a ceder. Eu vou ceder. Eu vou sofrer o dano. A sabedoria do alto sabe o que pode muito bem ceder e o que não pode ceder. Então ela diz, naquilo que precisa ceder, eu vou ceder. Eu estou aberto à razão. Porque eu sei que a alternativa de não ceder é a teimosia que destrói relacionamentos. Para pensar um pouco, irmãos. Se eu fizer uma recapitulação da minha vida aqui, eu vou ver claramente o quanto a minha teimosia já feriu pessoas. O quanto eu não ceder feriu pessoas. O tolo não cede. O tolo é seguro de si. O tolo toma decisões e diz, é isso mesmo. O tolo ouve os seus sentimentos. O tolo vê os seus sentimentos, pode ser desânimo, pode ser alegria, pode ser choro, pode ser tristeza, e é levado por esses sentimentos e fica seguro de que a decisão que ele está tomando é a certa. Sem nenhuma disposição para ceder. O tolo não ouve conselhos, o tolo, não, sabe, você não pode ensinar nada para ele. Ele nunca está disposto a ceder. O tolo frequentemente precisa ser socorrido pelas pessoas, mesmo que ele nem agradeça por isso, ele nem perceba isso. Tem uma história bíblica muito famosa, que é a história de Nabal, e da mulher Abigail e Davi.
A mulher do cara teve que chegar para Davi e falar assim: ignora meu marido. Porque meu marido, assim, é inútil falar com ele. Tem noção do que é isso? É inútil falar com ele. E aí, é ela que socorre ele para não morrer. E ele não está nem aí para isso. Porque você vai falar com ele, eu não abro mão disso. Eu sou assim. Quando essa pessoa tem poder, ela oprime. Quando ela não tem poder, ela se torna um fardo. É assim. A pessoa não está disposta a ceder. E o problema, queridos, não é ignorância, não é a nossa imaturidade que a gente tem que crescer na vida ainda, não é aquela coisa inicial da nossa vida, mas em recusar ser persuadido, em recusar ouvir, recusar ser ensinável. Está sempre dizendo que aquilo ali é o certo a se fazer, aquilo ali é a coisa. Essa pessoa é o filho tolo que traz tristeza à sua mãe. Essa pessoa é a mulher tola que destrói a casa com suas próprias mãos. Essa pessoa é o funcionário que não consegue obedecer às ordens e acredita que está sempre certo. Essa pessoa é o chefe que não consegue abrir mão dos seus próprios conselhos e ouvir as outras pessoas que estão ao redor dele, os funcionários dele. Essa pessoa é o pai autoritário que nunca pede perdão aos filhos para não perder a autoridade que ele imagina que tem. Essa pessoa é o filho adolescente que nunca ouve os conselhos do pai porque acha que sabe de tudo. Por isso ele ouve os amigos que têm a mesma idade que ele. Essa pessoa é aquela pessoa que você diz assim, o caminho que você está seguindo é errado. Dá vontade de falar, né, irmãos? O caminho que está seguindo é errado, seu animal. Mas não. Não pode falar isso, irmãos. Pode não, né? Deus me perdoe, então. Tá rindo, Toninho? É. Essa pessoa é aquela pessoa que o caminho que você está seguindo é errado. Essa decisão que você está tomando é errada. E a pessoa, não, eu estou certo do que eu estou fazendo. Esse namoro que você está querendo é errado. Ah, mas eu sei o que eu estou fazendo, porque eu tenho idade suficiente. Parece que a pessoa tem 180 milhões de anos. Essa pessoa é aquele irmão da igreja que nunca aceita correção. Que sempre fica ferido, se ofende com tudo que a gente fala. É essa pessoa, nunca admite estar errado. Essa pessoa sou eu, que acha que a visão é superior a todas as outras. Mas sou eu, né? Vocês não têm esse problema, não. Porque o Tiago está dizendo que a sabedoria não é isso. O Tiago está dizendo que a sabedoria, assim como o amor, sempre olha e não insiste em seu próprio caminho. Há uma palavra de Provérbios que para mim é chocante, quando diz que o sábio ouve conselhos, mas o tolo é seguro de si. E não só isso, para terminarmos, irmãos. A sabedoria do alto também ignora rapidamente as falhas, porque Tiago diz que ela é cheia de misericórdia. Ela ignora as falhas do outro. A misericórdia é a recuperação do outro. Ela olha para o outro e quer recuperar o outro. Ela quer amar mais. Não é pegar uma pá de areia e jogar em cima do morto. É ter misericórdia. É a atitude positiva para ajudar o outro a se levantar. É quando o esposo olha para a esposa e diz assim, tá bom, beleza, esse é o seu problema? Esse é o seu problema? Você quer mudar? Quero, eu vou te ajudar nisso. A gente já assumiu que esse é o problema. É quando a esposa diz assim, é a toalha que é o problema, né? É a toalha. Então, você quer mudar? Quero. A gente vamos se ajudar nisso. É quando os irmãos da igreja, sabe, tem um problema, aquele problema, sabe, de anos, de 56 anos, que eu não sei que as pessoas levam o problema de 10 anos para a vida. E aí tá lá, eu sei qual é o seu problema, meu irmão, e você sabe o meu, então eu acho que é hora da gente se ajudar. É hora da gente se ajudar. Isso é misericórdia, isso é cheio de misericórdia. E o Tiago diz, é também cheia de bons frutos.
E por fim diz, imparcial e sincera. Ou seja, a sabedoria do alto é apartidária, não toma partido. É sincera porque está aqui dentro. E aí, quem tem sabedoria e inteligência aqui? Quem tem? E quais as consequências de se viver assim? Tiago nos responde no último versículo que nós vamos ler hoje, versículo 18, ele diz: aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Quais as consequências de ter a sabedoria do alto? De viver na sabedoria do alto, a consequência é que nós estamos plantando paz. E para aqueles que plantam paz, eles colhem paz. Aqueles que plantam paz, colhem justiça. Tiago quer que a gente analise a nossa tendência em viver na sabedoria de baixo. É isso. Plantando semente de paz o tempo todo, irmãos. Sabe aquela pessoa? Provavelmente você conhece essa pessoa. Que nós possamos orar para sermos essa pessoa. Aquela pessoa que vai um falando do outro. Vai, fala aqui, fala ali, fala ali. Quando chega naquela pessoa, ela fala assim, acabou aqui. Acabou aqui o que vocês estão falando. Acabou. Eu não vou propagar isso aqui. Sabe aquela pessoa que quando chega um outro que tem problema com o outro, fala assim, eu tô com muito problema com fulano. Aí ela não alimenta. Ela não, sabe, fala assim, então eu vou lá te ajudar a pedir perdão. Sabe essa pessoa? Deve ser muito bom viver perto de uma pessoa assim, não é? Essa pessoa está plantando paz, está colhendo paz e colhendo justiça o tempo todo. Essa pessoa não fala muito não, irmãos. Aqueles que têm a sabedoria do alto não estão falando isso não. E não estão falando muito não. Sabe aquela pessoa que fala muito? Fala o tempo todo. Sempre tem uma coisa. Ela nunca sai de uma conversa sem falar alguma coisa. Vocês sabem, né? Vocês estão olhando para uma pessoa assim. O que Deus quer fazer com a gente é mudar isso. O que Deus quer fazer comigo, com você, é arrancar isso de nós. Primeira coisa de todas, então, admita a sua tendência em viver na sabedoria de baixo. Admita isso de uma vez por todas. Você pode, no final de tudo aqui, sabe o que Tiago quer? No final disso tudo, quando a gente acaba esse texto, ele não quer que a gente fale assim, opa, e aí, qual que eu tô, hein? Ele quer que a gente diga assim, eu não tô, eu quero reconhecer que eu não tô. E se você disser para mim assim, poxa, pastor, então agora deu ruim, porque eu não tô, tem essa sabedoria não, eu vou dizer assim, amém, irmão, que bom começo, agora a gente vai mudar. Agora as coisas vão mudar. Porque há um reconhecimento disso. Um reconhecimento de que eu estou ali embaixo. O tolo pensa que está sempre certo. O tolo não consegue aceitar aquilo que tem. Mas eu estou vendo que eu preciso da sabedoria do alto. Eu não tenho, então eu vou pedir. Porque Deus fala para eu pedir. Deus me dê sabedoria do alto. Me dê, Senhor. Olha para a vida das pessoas que sempre têm problema com tudo, sabe? A vida da pessoa sempre é um caos. Ela tem problema com todas as pessoas ao redor dela. Sempre tem coisas de volta. Essa pessoa nunca clamou por sabedoria. É só clamar por sabedoria, irmãos, que Ele vai dar. Então, primeiro de tudo, identifique quais as áreas da sua vida que você está usando a sabedoria de baixo. Em segundo lugar, de todas as coisas, olhe para o único lugar onde realmente a sabedoria existe. A sabedoria realmente desceu do alto, irmãos. Um dia a sabedoria do alto veio pessoa encarnada em Jesus. E uma das coisas mais chocantes para mim é saber que Jesus não me trata com inveja amarga. Não me trata com ambição egoísta. Ele é puro comigo. Ele não tem segundas intenções comigo. Ele é pacífico comigo. Ele não quer guerra comigo. Ele é amável comigo. Ele é misericordioso comigo. Ele tem misericórdia de mim, Ele cuida de mim. Jesus é assim comigo. Jesus me trata com essa sabedoria. Ele me trata assim e eu estou unido com Ele. E isso faz toda a diferença.
Então, se você precisa urgentemente a olhar a sua vida, as coisas que estão acontecendo na tua vida agora, lembra que eu falei lá no começo? Pega a tua vida e, à medida que eu for falando, analise a tua vida com essas duas coisas. Se você precisa, corra para Jesus, irmãos. Nós vamos cear daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos cear. E se realmente você entende o sacrifício de Jesus, automaticamente você vai começar lembrando das vezes que você se relacionou com a sabedoria de baixo. E esse aqui é um ótimo momento para isso. Porque o que naturalmente nos falta, Jesus naturalmente encarna, queridos. E a grande maravilha do Evangelho é que você pode pedir. E uma das promessas mais maravilhosas que existe na Bíblia é: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á, pois Deus é fiel para dar as bênçãos ao seu povo. Você vai ter um tempo para meditar. Logo nós cearemos ao Senhor. Pense na sua vida, nas circunstâncias da sua vida e para onde Deus quer levar você nesse momento.